Marcos 4, de 26 a 29. Pega essa palavra poderosa para a tua vida. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. O homem que semeia a terra, Marcos 26, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. O homem que semeia a terra é interessante porque esse é um princípio principal de prosperidade, não é? Que é o princípio da semeadura e da colheita. Ou seja, eu preciso saber de uma coisa: eu tenho que semear. Eu tenho que lançar sementes. Isso aqui é uma coisa que eu preciso ter consciência na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque só o que eu vejo é gente que não tem essa consciência. E fica esperando vir de onde não vem. E diz ainda, justificado, que é porque tem fé. Não tem nada a ver. Não tem nada, pelo contrário, manifesta que você não tem. A sua fé é magia. Você está atrás de mágica. Não é a fé em Cristo. Não é baseada em princípios bíblicos, sua fé. Sua fé está muito mais baseada numa situação de simpatia, de mágica. Então não confunda. A fé, a nossa fé cristã, ela gera em nós a força dos princípios. E um dos princípios é isso: tem gente paralisada esperando que alguém venha lhe ajudar. Ou Deus venha semear por você. Oh, meu Deus, se alguém chegar e me der o dinheiro que eu estou precisando, não é? Tem gente que espera milagre de onde não virá milagres. Como assim, Geraldinho? O movimento milagre, ele é baseado em um movimento humano e espiritual. Humano e divino. Como assim? Perceba os milagres de Jesus. Isso aqui é um movimento bem interessante. O movimento do milagre, ele funciona assim. Quando eu faço tudo o que eu posso fazer e eu confio no Senhor, o Senhor completa a obra que foi começada. Exemplo: o milagre nas bodas de Caná. Façam tudo o que ele disser. O que acontece? Eles enchem as talhas de água. Jesus transforma a água em vinho. Tem gente que não encheu as talhas de água e está esperando. Por que Jesus não transforma em água em vinho? Você nem encheu as talhas de água. Jesus diz: tirem a pedra. Eles tiram a pedra. Jesus ressuscita Lázaro. Por que não ressuscita? Você nem tirou a pedra. Tem gente que está dizendo assim: eu quero tanto crescer financeiramente, mas não está fazendo nada para que isso aconteça. O que é? Você montou um negócio, está pedindo a Deus que prospere e abençoe o seu negócio? Você está trabalhando? Não, tem gente que está deitado em casa pedindo uma bênção de prosperidade financeira sem levantar a mão, sem derramar uma gota de suor. Não, é porque eu tenho muita fé que Deus vai me tirar dessa situação. Então, lembre-se, eu preciso semear. Quer crescer, quer avançar, semeie. Semeie, plante, lance sementes. Lembre disso. Lembre-se disso. Segunda coisa, perceba, dizia: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Olha o versículo 27. Dorme, levanta-se de noite e de dia. Está vendo? Não? Olha como é forte isso. E a semente brota e cresce sem ele o perceber, pois a terra por si mesma produz. Primeiro a planta, depois a espiga, por último o grão abundante na espiga. Olha o movimento. Entendeu? Primeiro alguém semeia, depois a terra faz crescer sem nem ele perceber. Primeiro a planta, depois a espiga, por último o grão abundante. Então, uma coisa que eu preciso saber, preciso ter consciência, que a prosperidade
ela é algo natural. Natural. Como assim? Ela não é algo sobrenatural. A prosperidade é algo natural. Deus te deu sementes. Ele te deu uma terra. E você está semeando? Eu te pergunto. Repito, Deus te deu sementes. Deus te deu uma terra. E o que você está fazendo com isso? Você está semeando? Essa pergunta é muito importante. Porque tem gente que fica esperando e as coisas são naturais. Como, por exemplo, eu pego uma semente de manga, planto na terra, com 36 meses, ela vai fazer o quê? Vai dar aquela abundância que a palavra falou. 5.000 mangas, no mínimo, você vai colher. 5.000 mangas, no mínimo. Mas por que a mangueira cresce? Por que aquela sementezinha cresceu? Por quê? Porque ela não está preocupada, a prosperidade natural da natureza, que ela não está preocupada com o que estão dizendo. Se você ficar lá do lado da mangueira dizendo assim, não vai crescer, ela cresce. Se você vai ficar dizendo assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Tem gente que é desse jeito, quando planta algo, aí diz, não, eu acho que aqui não vai dar certo. Aí de repente surpreende, começou a dar muitos frutos. E o que foi? Porque ela não escuta. Ela não escuta crítica, ela não escuta o que estão dizendo, ela faz o que tem que ser feito. Na prosperidade é exatamente isso. Eu faço o que tem que ser feito, não o que estão dizendo, não as críticas que estão falando, não o povo que está jogando terra, não quem está perturbando, ou dizendo isso, ou dizendo aquilo. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Como? E aí, o que eu faço? Muita gente não cresce porque escuta a opinião de tanta gente. Se eu fosse você, fazia isso. Se eu fosse você, faça você. Entendeu? Pois se você fosse eu, a gente chega para dar opinião. Se fosse você, não fazia isso, não. Eu fazia aquilo. Faça você. Entendeu? Geraldinho, se eu fosse você, tu devia falar sobre isso. Eu aproveite, faça você. Pegue o seu Instagram, faça um vídeo, faça isso. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo que Deus me deu, a semente que eu tenho, não a sua semente. Se a sua semente é essa, tem gente que não sai do canto por causa disso, fica escutando a opinião de todo mundo. Você devia fazer isso, aí o outro, você devia fazer aquilo outro. Você devia fazer... Meu irmão, faça isso, simplesmente cresça, simplesmente prospere com a semente que Deus te deu, não com a semente dos outros ou com a opinião dos outros. A semente... Sabe o que a manga dá certo? Rapaz, sabe o que estava certo aqui? A que dava era certo, era coco. Não, a que dava certo era caju. A semente de manga não está nem escutando. O que ela faz? Ela vai dar manga. Ponto. Entendeu? Entende? Isso é o princípio da natureza. Ela vai dar manga. Não é porque o povo está dizendo que era melhor caju, que era melhor outra coisa. Não. Ela não está nem aí. Então, escute. Você tem a sua semente. Dê o seu fruto. Tem gente dizendo que era melhor você dar aquele fruto ou aquele outro. É assim mesmo. Faz parte. Não ligue. Não escute. Dê o fruto. Plante a sua semente e dê fruto. Simplesmente isso. Como, Geraldinho? A palavra disse. Repito. Dorme, levanta, de noite e de dia, a semente brota, a semente cresce e você nem percebe. Como? Fazendo o que tem que ser feito. Primeira coisa, semear a terra. Segunda coisa, você precisa fazer o quê? Você precisa dar frutos. Não escutar a opinião de fulano ou de cicrano, né? Por que eu não cresço então, Geraldinho? Você diz, eu já estou fazendo isso, por que eu não cresço? Eu te digo. Porque quem semeia pouco, colhe pouco. Tem gente que fica o tempo inteiro na vida ponderando. Não, é porque não. Vou te dizer, o crescimento faz parte da ousadia, da coragem. Por isso que eu sempre digo, coragem combatentes, força! É porque essa coragem é o que vai fazer crescer. E não é você ser o mais, porque às vezes você fica se sentindo diminuído, porque fulano é mais inteligente que eu, não tem problema. Quem vai crescer mais não é o mais inteligente, mas é o mais ousado. É aquele que tem mais coragem, entendeu? E isso é o que vai fazer a diferença. Meu irmão, minha irmã, por que eu não cresço? Porque tem gente que semeia pouco, não vai que não dá certo, vai que não isso. Isso é o princípio da semeadura e da colheita. Tem gente que espera colher o que não plantou. Não adianta, se você não tem plantado muito, por que você vai colher muito? É simples assim.
Se você planta pouco, você vai colher pouco. Agora, se você planta muito, é inevitável, e às vezes nem vai ser tanto, mas é inevitável que mais cedo ou mais tarde, na primeira, na segunda, na terceira colheita, vai vir a abundância. Às vezes você está plantando muito, na primeira vem pouco. É assim mesmo. Porque quem planta muito, tem vezes que a colheita vai ser pouca. Mas se você continua plantando cada vez mais, quando você pegar a colheita abundante, meu irmão, você vai encher os seus celeiros. Pegou essa palavra? Isso daqui é muito forte, é para você. Então a primeira coisa é essa. Porque você semeia pouco. Quer colher mais? Semeie mais. Seja mais abundante na sua semeadura. Pega essa palavra, seja mais abundante na sua semeadura. Segunda coisa, porque não espera o tempo certo. E isso daqui é o mais comum. Eu vejo gente inspirada, gente que pega a inspiração, escuta a palavra, recebeu uma inspiração de Deus, mas vive frustrada. Se frustra muito fácil. Ei, seja mais resiliente, seja mais perseverante. Isso aqui é uma virtude que precisa ser trabalhada em nós. Essa geração, infelizmente, ela não foi trabalhada nessa virtude. Mas não é por isso que pode ser um motivo, uma desculpa de você não ter. Não quer dizer que todo mundo dessa geração não vai ter isso. Pega essa palavra. Tem gente dessa geração que vai ter essa virtude. Porque vai trabalhar essa virtude. Porque vai semear essa virtude. Você pegou essa palavra que eu estou te dizendo, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus? Isso aqui é uma virtude que precisa ser trabalhada em mim. Como assim? A demora, ela frustra quem não está preparado. Lembre-se disso. Nós somos de uma geração que é tudo muito rápido. O que sai mais rápido? Fast food. Nós somos de uma geração que se frustra muito rápido. Pergunta, o que sai mais rápido? A demora, para quem não tem paciência, é frustrante. E nós precisamos trabalhar essa virtude da paciência. Porque a demora, para quem não tem paciência, é frustrante. Você se frustra, você fica, porque está demorando, porque não está vindo, porque não está aquilo. Aí eu deixo, ou seja, essa falta de paciência faz eu deixar o meu propósito, meu projeto, meus princípios. Aí onde quebra tudo. Aí onde você atrasa tudo. Exatamente. Eu lembro de uma moça que eu encontrei, meu Deus, estava destruída. E eu conheci ela quando jovem, adolescente. Exatamente. E ela não soube esperar o tempo de Deus. Que eu dizia, inclusive, na época para ela, espera o tempo de Deus. Deus vai ter um melhor para você. Não. Ela se afastou de Deus para viver a aventura. Com uma pessoa que fez sofrer, acabou, ela está destruída. Ela parece que... Ela era bem mais jovem que eu. Ela parece muito mais velha do que eu. Entendeu, não? Muito destruída, sofrida. Quando eu conversei, fiquei com dó. Por quê? E ela mesmo disse, se eu tivesse esperado, né? Por quê? Porque é assim, quando você perde tempo, você vai, aí você entra numa sequência de destruição. Você não tem noção, quando você se desvirtua, como você entra numa sequência de destruição grande. Quebra aqui, vai ali, vai quebrar na cara. Então, meu irmão, não tenha medo de esperar o tempo certo, não vai valer a pena. Mas está demorando, mas você vai chegar inteiro. Do que adianta se apressar e chegar todo quebrado? Entendeu, não? Chegue inteiro nas coisas da sua vida. Não seja essa pessoa que... mas está demorando muito, mas vai valer a pena, meu irmão. Está demorando, mas vai ser bom. Vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso. Vai ser lindo. Por que você está apressado para ser feio? Para ser péssimo? Entendeu? Para ficar feio? Entendeu, não? Deixa a demora que até você vai ficar mais bonito. Pegou essa palavra? Isso aqui é forte. E tem o pior. Tem gente que fica olhando a colheita do outro e diz assim. Tem gente que olha a colheita dos outros, né? E fica só olhando, dizendo assim, fulano tem sorte. Aí eu não sei o quê. Né? Eu conheço gente que prospera sem esforço, olha para os resultados dos outros, não vê o sacrifício e fica tentando desmerecer. Diz assim, fulano chegou aqui do nada. Do nada não, é porque você está vendo ele agora. Fulano chegou aqui do nada, é porque ele estava invisível. Quando a semente está embaixo da terra, ninguém está vendo. Mas você lançou um monte de semente e ninguém vê. Sabe quando é que o povo vê? Quando a semente, ela germina. E ela começa a encher o campo. E ela começa a dar muitos frutos. Amado, terreno
com semente embaixo enterrada, ninguém vê. E às vezes a pessoa encheu o terreno, deu bem pouquinho fruto, ninguém viu, porque aquela colheita não foi boa. Tentou na segunda, tentou na terceira, na quarta, pense numa colheita abundante. Todo mundo que passa na estrada vê, olha que grandeza, olha que terreno maravilhoso, olha quanto, meu Deus, tá rico, hein? Tá grande, não é? Fulano chegou aqui do nada, nunca nem vi. Exatamente, você não via porque a semente estava embaixo da terra. Então, cuidado para não ficar se comparando com os outros, tentando desmerecer os outros. Não olhe apenas os resultados, não olhe apenas o campo cheio de sementes, de frutos, não. Comece a olhar lá para a semeadura, quando ele estava no sol quente, quando ele estava lançando as sementes. Comece a olhar para os bastidores da pessoa e não para o palco. Não para invejar, mas para se inspirar. Todo aquele que semeia, colhe. Repito, todo aquele que semeia, colhe. Só quem enfrenta um processo doloroso é quem desfruta de um futuro glorioso. Tem gente querendo ter futuro glorioso sem passar pelo processo doloroso, sem passar pela semeadura árdua e cansativa, sem passar pelos bastidores sofridos e dolorosos. Aí você quer o palco bonito, aí você quer a colheita farta. Ah, meu irmão, não é assim que funciona. Todo aquele que semeia, todo aquele que semeia, colhe. E se você semear abundantemente, você vai acolher abundantemente. Você vai colher abundantemente. Deus te criou para prosperar. Deus te criou para multiplicar. Multiplique. O que Deus te deu? Qual foi o teu dom? Qual foi o teu talento? Qual foi a semente que Deus colocou na sua mão? Não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Semeia isso, semeia aquilo. Não, semeia a semente que Deus te deu. E pronto. E deixe esses frutos multiplicarem. 100 por 1, 1000 por 1. Em nome de Jesus.